Bem-vindo ao novo módulo de eletricidade, onde, se tudo deu certo, você já entendeu o que é força elétrica, eletrização de corpos, campo elétrico, potencial elétrico, tá? E agora você entra no mundo onde você parou de estudar as cargas em repouso ou fazendo pequenos deslocamentos, e aí eu vou te ajudar a lembrar momentos em que isso aconteceu, por exemplo, na eletrização. Né? Eletrização é o momento em que as cargas saem de um corpo em direção ao outro. Então, ali eu tenho um certo movimento, durante um tempo ali eu tenho uma velocidade. Mas até então não me interessou isso, né? Me interessou a situação que ficou no processo estático. E agora você entrou na eletroddinâmica. Sim, as carguinhas agora poderão se mexer, poderão se movimentar através do condutor. E essa primeira definição, esse primeiro contato que você tem, já traz pra gente direto, já pensar dessa forma, o primeiro conceito que eu vou trabalhar com vocês, que é o conceito de corrente elétrica. E eu vou retomar como é que a ideia de corrente elétrica foi posta, né? Foi colocada de uma forma bem geral. Percebeu-se que era possível fazer, então, cargas saírem de um corpo e ir para o outro, só que eles queriam canalizar isso, né? Então, assim, eu consigo levar água de um ponto a outro. É só eu colocar água dentro de uma mangueira, dentro de um cano, e eu consigo fazer o transporte dessa água. Bom, será que eu consigo fazer o transporte de carga elétrica? Essa foi a ideia e, por incrível que pareça, o primeiro experimento que provou que isso era possível foi um experimento feito usando um dielétrico. Um isolante elétrico, né? Era um fio de linho. Então, assim, era um tecido. Tecido a gente sabe que tá muito mais para um isolante do que para um condutor. Só que aí eu já, utilizando o nosso vocabulário, o cientista, ele utilizou uma diferença de potencial tão grande que ele conseguiu fazer com que as portadoras de carga conseguissem andar sobre o linho, tá? Então vamos começar aqui. Qual que é a definição de corrente elétrica, né? E para eu fazer muito bem essa definição, eu vou usar dois desenhos. Eu escrevi a definição e a definição fala que corrente elétrica é um movimento ordenado de portadores de carga dentro de um condutor. Olha que bonito, esqueci do meu dentro de um condutor, vamos colocar lá. Dentro de ou através de, né? Vamos colocar através de. Feito isso, por que eu fiz dois desenhos? Porque eu quero te falar primeiro. O movimento do portador de carga, ele já existe. Então, aqui, ó, esse elétron que tá aqui, ó, ele já está se movendo. Ele se move aleatoriamente. E o aleatório a gente pode definir como movimento desordenado, tá? Todos eles fazem isso o tempo inteiro. Então, o que eu tenho aqui é um movimento desordenado? É. Então, aqui, ó, eu tenho um movimento desordenado de partículas, portanto, tá em movimento? Tá. Mas é corrente elétrica? Não, não é corrente elétrica. Para que seja corrente elétrica, o movimento que eles têm que executar é um movimento ordenado. Eu posso fazer um desenho didático, mas não é realístico. Qual que seria um desenho didático? É de falar assim, ó, isso daqui é uma corrente elétrica. Em algumas vezes, eu vou usar
esse ajuste didático, porque ele ajuda muito a vocês entenderem o que está acontecendo. Então, assim, em o movimento é desordenado, no outro o movimento é ordenado. E ele, além de ordenado agora, te parece linear, lindo e perfeito. Parece uma grande corrida de São Silvestre. Só que é um pouco pior, tá? Então, como é que é de verdade esse movimento ordenado? Então, assim, não é que agora eles... Porque você tem que pensar o seguinte, enquanto o portador de carga quer se movimentar, ele vai colidir com a estrutura atômica, ele pode colidir com outro elétron livre. Então, a situação é essa, ó. Então, por exemplo, esse aqui. Ele se move esquisitinho, mas vai pra frente. Colide, 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 mas vai pra frente. Colide, colide, colide e vai pra frente. Colide, 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 mas vai pra frente. Então, você começa a perceber que é um movimento, e por isso meu ordenado tá entre aspas, significa que tem uma direção e sentido. Então, assim, ó, é pra todo mundo ir, e aí usando agora um vocabulário bem pouco científico, mas a ideia de falar assim, ó, é todo mundo ir pra lá, tá? Então, existe alguma coisa que consegue definir um movimento dos portadores de carga. Você consegue perceber uma determinada orientação. Não entenda o ordenado como organizado. Entenda o ordenado como orientado, tá? Então, é isso. Essa é a nossa primeira definição. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção para vocês, né? A segunda, na verdade. Eu posso utilizar 3 possibilidades de condutores no meu desenho. Nós, enquanto estudantes de física dessa parte, vamos preferir utilizar condutores metálicos, tá? E aí, nos condutores metálicos, pelo estudo da forma de metálicos, pelo estudo das ligações que são feitas pelo metal, a gente sabe que o portador de carga é o elétron livre. Então, eu vou colocar aqui que é o elétron livre. Mas você pode se deparar com uma situação, por exemplo, que é muito recorrente na química, que é você usar um condutor eletrolítico. Você provavelmente vai se lembrar da pilha de Daniel, onde você tem um anodo e um catodo, e você percebe que os íons, e aí, olha aqui, o meu portador de carga agora passa a ser íons, e aí vamos lembrar, íons são átomos desequilibrados eletricamente. Então, por exemplo, você se lembra daquela solução de Na mais Cl menos, onde você consegue produzir aí uma corrente elétrica, sendo que agora o seu portador de carga é iônico, tá? E, por fim, você também pode utilizar condutores gasosos. Um exemplo que eu vou te dar, e aí, nos condutores gasosos, os portadores de carga também são os íons, tá? E eu vou te dar um exemplo. Na física, qual é a definição de plasma? Plasma é um estado da matéria, mas é mais simples de definir quando eu te falar que o plasma nada mais é do que o estado gasoso, só que ionizado. Ou seja, as partículas que estão lá, os gases que estão lá, eles não estão no seu formato neutro. Eles estão no seu formato com cargas, eles são íons. Ou seja, a televisão de plasma, ela consegue produzir imagem usando corrente de íons. É uma corrente elétrica onde o seu portador de carga é um gás iônico. Tranquilo? Então, eu coloquei aqui para vocês a definição qualitativa de corrente elétrica. E eu tô começando a te mostrar como é que vai ser essa brincadeira na física quando a gente for trabalhar com condutores. Já te dando uma super conversa engraçada, mas para que haja condução de eletricidade, é necessário que haja portador de carga. Ou seja, a água pura, puríssima, deionizada, sem íon, sem nada, ela não é condutora. Então, se você, por exemplo, fizesse a cena daquela da banheira, que a pessoa joga um secador de cabelo dentro da banheira, Nazaré, jogou o secador dentro da banheira e matou a pessoa eletrocutada,
Então, se você tivesse acabado de entrar, porque você tem que lembrar que você vai liberar íons na água, e isso não vai ser bom. Você acabar de entrar e ela jogar o trem, o trem que seca o cabelo, provavelmente você não morre. E você vai ficar sambando na cara dela, tipo, não me matou, não me matou. Então vamos continuar, porque eu quero falar um pouquinho mais de corrente elétrica. Pera aí.